Muito bem, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias e temos o prazer de receber nos estúdios da TV SCN, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, doutor Otacílio Parras Assis. Já havíamos anunciado a presença do prefeito desde a última sexta-feira, né, após uma entrevista com o Sidney Maluza. Mas como disse o prefeito, vamos aproveitar, né, a presença do prefeito aqui, já que temos vários assuntos para tratar. Vamos falar, é claro, do municipal Leandro Escamarim, até para que ele possa ter um direito de resposta que foi falado aqui na sexta-feira, mas é claro de vários outros assuntos, inclusive o chat já está aberto e várias perguntas já estão chegando. Eu peço paciência para as pessoas aí, que devagarzinho vamos questionando o prefeito. Prefeito, bom dia, obrigado por aceitar o convite, é mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia aí a todos os internautas, né? Inicialmente esclarecer que eu não vim aqui responder a entrevista do senhor Maluza, porque eu nem ouvi a entrevista. Agora, se vocês quiserem alguma resposta, vocês me põem ao pé do assunto, eu posso responder. Legal. Vamos começar aqui então, já chegando a primeira. Leandro. Bom dia, Cláudio. Sou morador do Bosque dos Eucaliptos. Pagamos IPTU alto por serem terrenos e casas grandes. E a iluminação está totalmente fraca. Aliás, não tem iluminação, totalmente às escuras. Já estou cansado de ir na prefeitura e falar com o Niltinho. Ele disse que até janeiro ia trocar a iluminação. Já estamos em janeiro e nada. Por favor, pergunte ao prefeito como resolver o problema. O carnê do IPTU já chegou, mas a promessa do Niltinho nada de ser cumprida. Bom, a promessa na realidade não é do Niltinho, né? O compromisso é meu como prefeito de trocar a iluminação da cidade inteira. Nós assumimos a cidade totalmente às escuras, tá? Nós temos 7.000 pontos de luz e teremos que trocar em torno de 6.000, não é apenas o Bosque dos Eucaliptos. Nós já trocamos uma grande parte da cidade, todo lado de lá do Rio Pardo, né, Parque Nações, Estação e tudo mais, Parque São Jorge, Vila Saul, toda a Vila Matias, Jardim União, Jardim Santana, Jardim Brasília, Bela Vista, todos já foram trocados. Nós estamos agora na parte do lado de lá do Ribeirão, em Vila Fabiano, São José, Maristela, Divinéia, todas as regiões estão sendo trocadas neste momento, tá certo? Inclusive o Bosque dos Eucaliptos, que está ali nessa fase agora, nos próximos dias deve ser realizado, né? E depois continuaremos em novas fases, tá certo? Ali atrás da Igreja São Benedito, e depois nós vamos Jardim Eleodoro, Jardim Fernanda, fundos do Jardim Eldorado, indo até a Clementino Gonçalves. Toda a cidade será trocada, não é só o bosque. Todos pagam IPTU. Alguns pagam menos, outros mais. Depende do valor da sua casa. Todos têm o mesmo direito e todos pagam iluminação pública. A cidade inteira será atendida com certeza até o ano que vem. Legal, mas então até para responder para o Leandro, do Bosque então está nessa fase que está sendo executada. Nessa fase contratada para este ano, tá certo? Ontem eles estavam na Divinéia fazendo o serviço, certo? Também tem direito, não pagam IPTU, são casas pobres, humildes, né? Muitos nem pagam IPTU, porque não tem documentação do imóvel, mas também tem o mesmo direito, independente do poder aquisitivo das pessoas, todos têm direito à segurança, à iluminação pública e será trocada toda a cidade. Nós não temos responsabilidade sobre isso, é claro, porque os governos anteriores deveriam ter trocado também. Não trocaram, são 7.000 pontos, nós vamos trocar até o ano que vem 6.000 pontos de luz. Já aproveitando que estamos falando do assunto de iluminação pública, iluminação, lembra, CPFL, a população de Santa Cruz tem questionado muito o serviço da CPFL, inclusive a Câmara de Vereadores já fez moção de repúdio, através do vereador Murilo Sala. Murilo Sala esteve aqui passada, diz que pretende fazer novas denúncias para a CPFL. Como que o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo vê o serviço prestado pela CPFL em Santa Cruz, doutor Otacílio? Realmente está tendo muitos pontos falhos, né? Em relação ao fornecimento de energia, que é a obrigação da CPFL. A concessão é deles, o serviço é federal, a concessão é da CPFL. A prefeitura não tem como intervir, a não ser fazendo denúncias na Agência Nacional de Energia Elétrica. Assim como todo brasileiro pode fazer denúncia, a Câmara, os vereadores, denunciar os fatos que estão ocorrendo. Mas o prefeito, a prefeitura, o município não tem poder para intervir em relação a isso. Nós só podemos reclamar, assim como a população pode reclamar e registrar suas queixas junto à Agência Nacional, tá certo? Que fiscaliza todas as distribuidoras de energia. Nós não podemos intervir em relação a isso. Em relação à água é diferente.
a água, o serviço é municipal, concessão para a Sabesp. Quando existe problema, a prefeitura pode intervir. Já voltamos à Sabesp, só o senhor disse que a prefeitura que pode fazer é reclamar ou denunciar. Tem feito isso? Com certeza, nós temos feito. Agora, em relação já à Sabesp, mudando para o outro lado, né, tá certo? As reclamações foram feitas, onde existia falta de pressão da água, Jardim Brasília, adjacências, já foi corrigido. Nós estamos com um problema em relação à renovação do contrato com a Sabesp. Já está negociado há praticamente 2 anos. Já assinamos o convênio com o governo do estado o ano passado, em junho. Na primeira negociação, a prefeitura deveria ter recebido, né, o município deveria ter recebido 5 milhões de reais, que seria usado no recap de uma grande parte da cidade. Era para receber o ano passado uma parte, janeiro deste ano, outra parte. Mudou para janeiro deste ano, janeiro do ano que vem. Isso já, a Sabesp também não vai cumprir isso e provavelmente não vão receber nada nos próximos anos. Por que emperrou, doutor? O que aconteceu? Na realidade está tudo assinado, né? O convênio, falta o contrato. O problema é que a Sabesp está sem base financeira para isso, né? Esse problema de falta d'água nos grandes centros, nas metrópoles, né, em que a Sabesp é responsável, traz um prejuízo muito grande para a Sabesp. E a Sabesp, não podemos esquecer, é uma empresa que visa lucro, né? Ela tem ações na Bolsa de Valores e tudo mais, e seus acionistas visam lucro, tá certo? Então, ela está numa fase de grandes prejuízos, grandes investimentos, para eliminar o problema de falta d'água nos grandes centros, e isso faz com que ela não tenha capacidade de investimento. E Santa Cruz, a renovação é um investimento. Então, não tem previsão. Nós solicitamos o agendamento de uma reunião com a presidência da Sabesp para os próximos dias, para ver que posição que a Sabesp vai tomar em relação a isso. Não corre-se o risco, por exemplo, a Sabesp, no caso, né, não o município, de chegar uma empresa aqui, a gente sabe que é muito difícil, mas de fazer uma proposta melhor que a Sabesp, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, ela está, como esse contrato não foi assinado, ela está liberada, de repente, para negociar com outra empresa. Nós temos um convênio assinado com o governo do estado, então nós não podemos fazer mais isso, tá certo? Temos que aguardar a assinatura do contrato. Tem que esperar a Sabesp mesmo. Tá? Por isso que ela está fazendo isso, então. Só que tem um detalhe, né? As cidades que abriram concorrência pública, internacional, inclusive, né, e passaram para empresas particulares, a maioria não deu certo, estão rescindindo os contratos, voltando para a Sabesp, né, tá certo? Então, isso não está funcionando bem nessas cidades que fizeram para terceirizar sem ser para a Sabesp. É um problema, entendeu? Tudo negociado, tudo pronto, o convênio assinado com o governador do estado em junho do ano passado, fomos no Palácio Bandeirantes, assinamos os convênios, mas o contrato não está assinado, tá certo? É claro que as obrigações da Sabesp em relação à melhoria e ampliação da rede, ela está cumprindo. Ela abriu novos poços, tá certo? Ela tem o compromisso, né, de fazer esgoto Caporanga, Distrito e Sodré. O compromisso, inclusive, é com a promotoria pública, né, que é um TAC, de termo de conduta entre promotoria e Sabesp. Então, isso vai ser mantido. O problema é a remuneração do município pela concessão, que não foi paga e não sabemos quando vai ser paga. Legal. E o Tutu, né, que é morador lá do Bosque dos Eucaliptos, está dizendo: bom dia, a empresa ganhadora estava hoje no bosque trocando a iluminação. Então já está lá no bosque, segundo um dos moradores lá do bosque. Estava nessa fase, é para fazer esse mês agora, né, todo o bairro, né? Uma parte foi feita ano passado e em mês de janeiro tem que terminar de fazer aquela região toda. Está dentro do contrato, vai ser feito, né? A empresa é Efisa, né, do Figueira, daqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, dentro do cronograma, ela vai fazer. Então tá aí, Leandro. Segundo o seu vizinho lá, o Tutu, a empresa começou a trabalhar hoje. Uma boa notícia aí para os moradores lá do Bosque. Já que estamos falando de serviços prestados, outra reclamação que tem sido constante aqui no nosso programa, a gente acompanha nas redes sociais, é em relação à empresa que assumiu aí o serviço de limpeza aqui do município, a Engeurb, que parece que não tem agradado também. Qual que é a avaliação do prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo em relação ao trabalho dessa empresa? Essa empresa começou muito bem, né? No começo ela fez um serviço de qualidade em todos os setores, estava até melhor do que a Codesan fazia em relação à varrição, em relação à coleta de massa verde, em relação à coleta de entulho, né? Estava indo muito bem. Porém, nos últimos 2 meses, né, a qualidade do serviço piorou muito, tem ruas que não estão sendo varridas. É claro que isso vai ser notificado agora pela prefeitura, nós vamos fazer a notificação da empresa, que não está cumprindo as suas obrigações, para que a gente possa fazer, se for o caso, né, a rescisão do contrato e sem a prefeitura pagar nenhuma multa.
O contrato ainda vai até junho, nós temos agora esses próximos 5 meses, mas nesse mês agora nós vamos ter que decidir se nós vamos ficar com a Engeurb, ou agora mudou o nome, né? M-Rover, ou não. Acabaram de mandar. Certo? Porque se não formos ficar, nós temos que iniciar já um processo novo de nova licitação, abrir já para dar tempo de encerrar o processo de licitação e novas empresas se candidatarem e para manter a qualidade do serviço. Em cima do que o Caio falou aqui, eu já acabei fazendo antes de ler a pergunta dele aqui. Eu gostaria de saber do prefeito o seguinte: a oferta de serviços públicos está adequada à demanda? Pergunto isso porque tenho visto as ruas muito sujas e quase não vejo mais funcionários da M-Rover. Também os gramados das praças em outros lugares está alto, como os canteiros das avenidas e ruas da cidade. E eu gostaria também que a prefeitura espalhasse lixeiras pela cidade e desse a manutenção, para que as pessoas parassem de jogar sujeiras nas ruas. Apesar que jogar sujeira nas ruas é um problema de educação, né? Um problema de cultura. E, infelizmente, o povo brasileiro não tem muita essa educação. Mas, em cima de tudo que ele falou, prefeito, o que dá em relação a espalhar lixeira, em relação a M-Rover, o senhor já falou. O serviço realmente de limpeza dentro do contrato com a M-Rover, o contrato é para deixar toda a cidade limpa, recolher todos os pequenos entulhos, vamos deixar bem claro, né? A pessoa que está fazendo uma reforma de casa, ela tem que pôr uma caçamba. Pequenos entulhos significa o quê? Poucos tijolos, poucas telhas, pouco reboque, coisinhas pequenas que não justifica a pessoa alugar uma caçamba. Esse M-Rover tem um contrato de retirar, assim como o Massa Verde. Agora, tem pessoas que abusam, né? Ela faz uma reforma e joga o entulho na rua, isso não é permitido, isso tem que ser multado, tá certo? Em relação às lixeiras, é claro que se você tem bastante lixeira, vai ficar mais lixo acumulado na lixeira, menos sujeira nas ruas, menos sujeira para ser varrida. Então a gente entende, né, que a M-Rover deveria esvaziar essas lixeiras, tá certo? Porque esse lixo, se não estivesse na lixeira, estaria no chão. Tá? Mas o contrato não é específico em relação a isso, é uma questão de bom senso e entendimento. Parece que agora está havendo um entendimento que é melhor esvaziar a lixeira do que deixar cheia. Como a Codesan perdeu a licitação, ela não tem a obrigação de esvaziar a lixeira. Então fica um limbo, né, nesses contratos. Né? Quem faz isso? Aí não tem ninguém para fazer esse tipo de serviço. Isso tem que ser totalmente readequado novamente, que se você põe lixeira, alguém tem que esvaziar a lixeira. Não é possível pôr lixeira e deixar ela cheia. Tá certo? Então isso tem que ser tudo previsto em contrato, e nessas renovação agora que vai ser feita ou com a M-Rover ou com a nova contratação, tudo isso vai ter que ser previsto. A lixeira é fundamental, tem que ser colocada, mas tem que evitar também o vandalismo, né? A molecada de Santa Cruz tem mania de destruir lixeira, né? Para a prefeitura, o melhor, o mais benéfico, seria que a empresa passasse a prestar esse serviço adequadamente, para não ter que se fazer um processo tudo de novo? O ideal seria que a empresa que aí está adequasse a sua prestação de serviço ao contrato e fizesse de boa qualidade. Que você começar tudo de novo com nova empresa, você também não sabe se vai dar certo, né? Se ficarmos trocando todo ano, né, pode ser que todo ano dê errado. Então isso não é correto. O correto é tentar acertar essa empresa. Só que acertar essa empresa não pode ser dando aumento, tá certo? Porque ela ganhou uma licitação dentro de um preço, e vencendo o contrato, ela vai ter o reajuste da inflação apenas. Não pode aumentar o valor pago, certo, acima da inflação. Não tem nenhum aditivo a ser feito em termos de quantidade de serviço. A quantidade contratada é suficiente, tá certo? Ela apenas não está realizando o que foi contratado. Então isso vai ter que ser resolvido. É claro que se fosse você contratando uma empresa para construir a sua casa, né, um pedreiro, uma empreiteira, não está certo, você simplesmente manda embora. A prefeitura não pode fazer isso, tá? Tem um contrato a ser respeitado e nós temos que fazer as notificações cabíveis à empresa, se não está fazendo corretamente. Ela não está fazendo corretamente, vamos deixar bem claro, o serviço não está bom, esteve bom até 2 meses atrás, agora não está bom. Qualquer pessoa que sai à rua vê que não está bom. Tem rua que fica o mês inteiro sem varrer, tá certo? Então, ela tem a obrigação não só de varrer a folhagem, os vegetais, os plásticos, mas também de varrer a terra e recolher as areias, tá certo? E ela tem a obrigação, por exemplo, se ela está num bairro e está vindo terra de um terreno e vindo para a rua, de informar a prefeitura, que a prefeitura vai lá e faça as multas ao proprietário do terreno. Também não está fazendo essas informações à prefeitura.
tá certo? Ela tem que fiscalizar para que ela tenha menos serviço. Tá certo. Para concluir o assunto lá do Leandro, né, que já que ele mandou aqui, já que ele teve a resposta lá do Bosque, por essa conduta do nosso prefeito, sou fã e o senhor continua tendo apoio meu e da minha família. E também não peço tratamento diferenciado, mas igual para todos. Abraço, o Leandro lá do Bosque, então está respondido aí. Em cima desse assunto que estamos falando de licitação, a licitação é um mal necessário na administração pública, doutor Tacílio? Ela não é um mal, né? Ela é necessária. Né? Mas às vezes acaba se tornando mal, porque às vezes o mais barato não vai ser o melhor serviço prestado. Então, é exatamente isso aí. O problema é jurídico, documental. As pessoas se apresentam, oferecem um preço, depois não são capazes de cumprir. Nós tivemos agora recentemente, né? Nós estamos há 2 anos querendo fazer um concurso público para funcionários da prefeitura e não conseguimos fazer até hoje, por questões jurídicas, né? Tá certo? Há 2 anos já. Quando nós fizemos a licitação para a contratação da empresa, a empresa que ganhou ofereceu um preço tão baixo que depois ela resolveu que ela percebeu que ela não conseguia fazer o concurso, tá? E desistiu. Para não prejudicar as pessoas, rescindimos amigavelmente, mas essa empresa vai ficar 5 anos sem poder contratar com serviço público, né? Porque é o correto. Qual empresa? A empresa que venceu o concurso de serviço público, não vou falar o nome, né? Tá. Certo? Mas ela vai ficar 5 anos sem poder contratar com serviço público, porque ela ofereceu um preço que ela não teve condições de executar. Cumpriu. E aí aconteceu. Temos que abrir novamente licitação, carta convite, para se fazer todo o processo de novo, para se contratar a empresa capacitada para se fazer o concurso público, né? Então, existe isso aí nas licitações. As pessoas apresentarem, entregarem um produto que não é condizente com o comprado e dá todos esses problemas. A prefeitura não é uma empresa particular. Eu quero administrar da forma que eu acho correto. Mas, às vezes, você não consegue, porque você tem uma lei a seguir, e isso, às vezes, atrapalha, né? Tá certo. O Antônio lá de Guarulhos está dizendo, mas esse contrato não está sendo quebrado pela M-Rover? O que dizem os advogados da prefeitura? Não está sendo cumprido da forma adequada. Ela tem que ser notificada que não está sendo cumprida, para depois fazer a rescisão. Tem todo um trâmite. Só que também eu não posso, de repente, tirar a M-Rover, vou por quem? Tá? Você tem todo um trâmite para poder contratar uma outra empresa. Eu tirar e contratar uma empresa emergencial, né, por que preço? Aí o prefeito vai responder no futuro se contratou barato ou caro, não é verdade? Tá? Então nós preferimos, né, fazer tudo legalmente, juridicamente correto, tá, para não sermos penalizados no futuro. Tá? Vamos tentar nessa reunião desse mês, com que ela cumpra a sua parte no serviço, mas já estamos, hoje mesmo, estava com todo o processo da licitação da limpeza pública na minha mesa, que são mais de 400 páginas, tá? Com todos os contratos, todos os preços apresentados, estudando todos os contratos hoje. Se você for na minha sala, está em cima da minha mesa agora ainda, tá certo? Exatamente para saber qual a providência a ser tomada. Porque não adianta simplesmente falar ao jurídico analisa. O prefeito também tem que estudar e ter a sua opinião própria, né? Então tá aí, o Antônio perguntou se o trâmite já está sendo efetuado, já está respondido para você, tá bom? Obrigado para o Antônio, que é lá de Guarulhos, mas como disse, tem parentes aqui, está sempre preocupado, querendo saber informações de Santa Cruz do Rio Pardo. Já chegou pergunta aqui também sobre a área azul, sobre educação, e como nosso programa também é focado em esporte, tem várias pessoas perguntando da esportiva, do estádio Leão das Camarinhas. Vamos falar de todos esses assuntos após o nosso rápido intervalo. Voltamos já.